Em termos de caracterização da área de influência, nós inicialmente tentámos, como geralmente deve ser o normal, tentámos encontrar os dados que a Câmara Municipal poderia ter, a Junta de Freguesia poderia ter, não havia. Então tivemos que, inicialmente, dividir toda a área da afluência etar em duas partes. Primeiro, propriamente a aldeia de Filhadela e o Parque Desportivo da Universidade de Trás-os-Montes e Alvedor, que, numa dos seus edifícios, drena águas residuais também para esta terra. Caracterizando a aldeia de Filhadela, não havia dados, então foi necessário fazer inquéritos porta a porta. As perguntas que colocámos nestes inquéritos tiveram em conta um pouco as características mais rurais da aldeia de Filhadela, apesar de ser uma aldeia urbana, uma freguesia urbana da cidade de Vila Real, mas tem características vincadamente rurais. Mas o objetivo principal mesmo era saber o número de pessoas que produziam águas residuais que drenariam para a etar de Filhadela. Foram feitas então 130 tentativas de questionário, 10 das quais não obtivemos qualquer resposta. Nestas tentativas, sempre que não era possível contactar diretamente o proprietário da casa ou alguém da casa, tentávamos, lá está, o nosso objetivo era saber o número de pessoas, tentávamos, por exemplo, falar com vizinhos, alguém que conhecesse o número de pessoas que habitavam em determinada casa. De todos os inquéritos, verificámos que existia dois tipos. Os inquéritos residenciais, de pessoas que residiam mesmo em Filhadela, e inquéritos não residenciais, hotelaria, comércio, etc. Destes inquéritos residenciais, que teriam um número de 115, tirámos a conclusão de que existiam 293 habitantes em Filhadela. Os cafés atenderiam 124 clientes por dia, o restaurante existente cerca de 100 clientes por dia, a Casa de Turismo e Habitação 12 hóspedes, teria uma capacidade para 12 hóspedes, e a escola primária teria uma capacidade para 18 alunos e 2 professores. Já o Parque Desportivo da UTAD é composto por dois edifícios, o edifício de apoio à pista e o edifício de apoio ao desporto, mas apenas o edifício de apoio à pista drena as suas águas residuais para a etar de Filhadela. Então, para caracterizar este edifício, fomos verificar qual a sua finalidade. E então, basicamente, a sua finalidade será para os duches das atividades do curso de Educação Física e Desporto da Universidade, mas também para algumas atividades extracurriculares. Mas foi necessário delinear dois cenários, um extremo e um realista. Porquê? Primeiro, o realista foi obtido a partir da análise dos horários dos alunos de desporto. Não se procurou aqui um dia numérico do ano, um dia da semana, apenas um padrão de utilização e tentar identificar qual será realmente um dia em que seria mais utilizado este sistema. Já o cenário extremo, foi obtido a partir de conversas com os alunos de desporto, que nos indicaram que este edifício de apoio à pista não era utilizado no seu esplendor, ou seja, tinha capacidade para mais. Então, fizemos este cenário a pensar na possibilidade que nos disseram, isso é quase impossível, mas o quase pode acontecer. Então, este cenário extremo tem em conta que há um dia em que todos os alunos de desporto vão utilizar este edifício de apoio à pista e mesmo assim vão haver à noite as atividades extracurriculares. E lá está, tivemos dois valores de utilização. A seguir, passámos para identificar quais as anomalias que poderíamos verificar na etar de Filhadela. Classificámos as anomalias em anomalias funcionais, aquelas anomalias que se podem ser verificadas de algum modo, e depois subdividimos em anomalias funcionais de caráter empírico, quando podem ser verificadas pelos nossos sentidos, principalmente olfato e visão, e este caráter científico, quando podem ser verificadas mediante análises, neste caso análises. E também anomalias de projeto e operação, quando decorrem de más opções na fase de projeto ou más opções na fase de operação, alterações ao projeto inicial. Começando pelas anomalias funcionais, principalmente este de caráter empírico. Temos o caso dos maus cheiros,
o habitante desta casa é um dos das principais pessoas que faz queixas à EMAR dos maus cheiros, e foi este senhor que levou praticamente a que fosse realizado este projeto. E ainda o mau aspecto do efluente final. Este será o ponto de entrada do efluente na linha de água receptora, e o mau aspecto da própria linha receptora. Esta fotografia foi tirada 2-3 metros antes do ponto de descarga, e esta 2-3 metros após o ponto de descarga. Acho que é elucidativo o aspecto. Passamos então às anomalias funcionais de caráter científico, que são as tais que podem ser analisadas e que decorrem dos resultados das análises laboratoriais de autocontrole que são efetuadas pontualmente mensalmente. Começando pela CBO5, a legislação diz-nos que temos que ter valores de CBO5 inferiores, peço desculpa ter que consultar a minha cábula, a 25 mg de oxigênio por litro, e uma percentagem de remoção entre 70% a 90%. Nós definimos os 85% para termos um valor fixo. Verificámos que muito poucos destas análises cumpriam a legislação. E mesmo assim, olhando para a globalidade o Decreto-Lei 152/97 diz-nos simplesmente que isto não está em conformidade, não existe conformidade destas descargas. CQO, exatamente as mesmas coisas. Neste caso seria o máximo de 125 mg por litro de oxigênio por litro em termos de concentração de CQO e de 75% de percentagem de remoção. Também não está conforme. Já os sólidos suspensos, este será uma análise facultativa. A legislação diz que é mesmo facultativo, mas nós também incluímos, poderia ser que este cumprisse. Não cumpriu. Passamos então às anomalias de projeto e operação. Começando por a captação de consumo utilizado. Utilizaram inicialmente como parâmetro de projeto 125 litros por habitante por dia, mas este valor não pode estar correto, porque segundo o Decreto-Lei 23/95, de 23 de agosto, e tendo em conta que se insere nas freguesias urbanas de Vila Real com cerca de 40 mil habitantes, a captação de consumo deveria ser 150 litros por habitante e por dia. Pode não fazer diferença, pode parecer que não faz diferença, mas se multiplicarmos pelos habitantes, começa a fazer diferença. A população equivalente. 400 equivalentes populacionais, mas como chegaram a este valor? Tiveram em conta o Departamento de Desporto? Acho que não. O restaurante e os cafés foram tidos em conta? Não sabemos. População real, tentaram saber qual era? Parece que não. Além disso, verificámos que também no projeto não foi contemplada a existência de um caudalímetro, e logo não há hipótese de saber qual o caudal, quer antes, quer depois, qual o caudal da fluência à mesma etapa. Além disso, já na fase da operação, começaram a fazer a drenagem de uma mina de água para a ETA de Folhadela, que nesta fotografia este caudal aqui existente não deveria ser aproximadamente quase zero, a esta hora. No entanto, a mina de água está a drenar para lá. E além disso, alteraram o tempo de arejamento do reator biológico de 20 horas por dia para apenas 8 horas e 25. Porque questões monetárias custa menos ter só este tempo de arejamento.